Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos hoje novamente no podcast da Paty, nos estúdios do Globo Business Center, em parceria com a Playhack. Toda semana um novo convidado. Aproveite e inscreva-se no canal, dê o seu like para nos motivar cada vez mais a convidar pessoas que sejam muito interessantes para vocês. Estamos hoje com a Karine Carbente. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo nosso convite. Obrigada, Paty. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje na sua presença, poder conversar com a tua audiência. Eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente falar sobre empreendedorismo, mas também sobre como empreender, considerando também a nossa vida pessoal, né? Considerando toda a nossa rotina, que eu acho que esse é um grande desafio de todos os nós empresários. Com certeza. Então, Karine, você pode, por favor, se apresentar? Eu sei que você é uma administradora de Uhum. formação, né? E Isso. você teve uma trajetória interessante em várias empresas, empresas de nome. Então, você Uhum. pode nos falar um pouquinho mais sobre você para o pessoal saber quem Aham. é a Karine? Então, desde pequena, Paty, eu brincava que eu queria ter uma empresa. Em vez de brincar com boneca, que algumas vezes eu já brinquei, mas eu tinha a ideia de ter um escritório. Quando eu era pequena, eu brincava numa mesa, pegava todas as folhas de rascunho que o meu pai trazia do trabalho dele, e eu brincava com aquelas folhas, né? Como se fosse contratos que eu estava assinando, contratos milionários. Desde pequena Desde já isso? pequena. Ai, que legal! É interessante porque eu falo para vocês, se vocês querem empreender, olhem para a tua infância, aonde você se realizava. É geralmente ali que tem alguma informação que vai te dar algum direcionamento sobre o que você pode fazer, que você vai trabalhar com essa alegria, com essa energia, sabe? De, poxa, é isso aqui, eu me encontrei. Então, eu começava a brincar, assim, lá por volta de uns 10, 11 anos, eu ficava imaginando que eu era empresária, que eu assinava contratos milionários. Tinham aqueles telefones, sabe aqueles telefones coloridos? É, de antigamente era tipo rosa para as meninas e tal. Aí eu O pegava o teu ainda era telefone. daquele de discar ou já era do botãozinho? O meu ainda era o de discar. Então, tem o de discar, que daí a minha família, inclusive, tinha, mesmo era o real, né? E aí eu. Nossa, entregando a idade total aqui. E aí eu tinha aquele outro que era de brinquedo, que era de discar, era de apertar os botãozinhos. E aí eu brincava que eu tava com aquele telefone e eu tava falando enrolado, como se fosse falando inglês, assim, porque eu fechava contratos internacionais, você não tá Mas isso, você entendendo. sabe que eu passei por isso também, né? Quando eu era pequena também falava várias línguas, porque eu sou muito mais velha que você, começa por aí, né? Tô entregando a idade aqui. Mas, assim, isso daí era uma coisa bem interessante, porque eu fazia isso também, de várias línguas, porque na época não era tão comum como hoje. Então, e aí eu falava enrolado, não falava nada, certo, claro, né, não sabia falar inglês, mas era assim que eu comecei a brincar. E eu sempre estimulei muito esse meu lado imaginativo. Como que é ter um negócio? O que que seria eu vivenciando isso, né, na vida? Só que, claro, né, continuei estudando, tem uma certa tem um certo incentivo da família para a gente buscar trabalhar dentro das empresas, buscar um bom emprego ou fazer um processo de trabalhar como servidora pública, né, em alguma instituição assim do governo, enfim, concurso público, né? E aí eu sempre ficava pensando, não, eu quero ter meu próprio negócio. Mas ao mesmo tempo, por influência também, inclusive fiz administração, né, lá na PUC, existe também muito uma conversa sobre para os jovens, vamos fazer um processo de trainee, vamos buscar grandes empresas. E eu realmente trabalhei em grandes empresas. Só que essa vontade de empreender, ela sempre pulsava, sabe? Falava comigo ali. E aí, qual é o momento que você vai empreender? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? E aos 13 anos de idade, antes de me formar em administração, enfim, aconteceu algo lá em casa que eu pensei, talvez eu possa ajudar. Meu pai acabou saindo do emprego dele. Ele passou quase 20 anos trabalhando dentro de uma mesma empresa. Então, antigamente, valorizava-se muito as pessoas que estavam no mesmo trabalho por muitos anos.
E como ele ficou tantos anos lá, ele também não continuou se atualizando, né? Fazendo mais e mais cursos. Porque ali era, inclusive ele era servidor público, então assim, ele acreditava que estava tudo certo. E quando ele saiu do... Ele trabalhou no antigo Banestado. Quem tá aí assistindo vai lembrar, né? Banco do Estado do Paraná. Foi comprado pelo Itaú. E aí, naquela época, ele saiu. E eu acho que se alguém que já passou por isso, de ver o pai e a mãe preocupado com a área financeira, o que vai ser do futuro dos nossos filhos agora, com desemprego e toda essa conversa, gera, às vezes, em nós uma vontade de, tipo, vou ver se eu posso fazer algo por mim mesma, se eu posso contribuir em casa, né, de alguma forma. E foi isso que aconteceu naquele momento. Ele tava, assim, depois de tantos anos, se sentindo um pouco até perdido, né, pra onde eu vou, o que eu vou fazer agora. E aí eu falei, eu vou ajudar e eu vou empreender. Então comecei a fazer bijuteria para vender. Levei na escola o primeiro lugar, né? Claro que é um lugar onde tem um público ali que eu pudesse vender. Chegando lá, as meninas compraram e as professoras ficaram de olho, né? Ué, o que é esse burburinho na sala? Quando a professora foi ali conversar comigo, ela fez uma pergunta e essa pergunta mudou o jogo para mim. Ela perguntou: da onde você pega essas peças para revender? Ali eu entendi que ela não deu crédito que fosse eu quem fazia, mas ao mesmo tempo significou para mim que aquilo estava profissional, que era então peças que pareciam realmente profissionais. Paty, você acredita que dali eu nunca fui muito de me expor, assim, falar com várias pessoas, eu sempre tive uma timidez, assim. Vocês podem até notar essa voz fina, calma, tranquila, esconde também um lado muito introspectivo. E aí, o que acontece? Eu pensei, eu vou atrás de lojistas mesmo, para que eles possam revender as peças. E aí eu não tenho que ficar mostrando as peças para desconhecidos, porque vender para as amigas é fácil, mas abrir para outras pessoas para mim era um desafio. E aí eu fui no shopping, né? Fui junto com a minha mãe, falei: "Mãe, vamos lá comigo, me dá um apoio, porque para falar com curitibana, né? Para falar com desconhecidos assim". Aí, é um grande desafio. Aos 13 anos de idade. Então, ela foi junto comigo e eu comecei a conversar, né, com quem fosse atender nas lojas, perguntava do dono, da dona, que horário estaria para conversar. E aí eu levava as peças, falava: olha, eu posso deixar consignado. Essa foi uma ideia que a minha mãe daí me trouxe. Eu falei: poxa, vamos deixar consignado. E naquela época, Paty, o Kinder Ovo era R$1. E o salário mínimo era tipo 200 e alguma coisa, que agora eu não me lembro quanto. Eu lembro do Kinder Ovo porque era algo que eu gostava e eu queria muito comprar. E sempre foi em todas as eras, meio que meu carinho, assim. Aí, naquela época, eu lembro que eu fazia R$500 de lucro. Então, pra mim, foi uma prova de que era possível empreender. Só que em contrapartida, né, de tantas coisas boas estavam acontecendo, ao mesmo tempo eu estava no colégio e eu não podia deixar de estudar. E ao mesmo tempo eu queria sair da onde eu estava, porque lá eu tinha muita... Como eu sempre tive esse lado mais introspectivo e até uma certa trava para falar em público, o que acontecia? Até para apresentar trabalhos lá na frente para os outros colegas, para os professores, para fazer uma leitura em voz alta, eu me atrapalhava toda, assim. Então, leitura em voz alta, eu às vezes até gaguejava, lia errado. Imagina, já tava ali com 13, 14 anos, né? Então, escutava coisas do tipo: e aí, analfabeta, você não sabe ler, você não sabe isso. Eu era assim, eu também era muito, muito magrinha. Então, era aquela coisa de Olivia Palito. Que hoje seria inadmissível, né? Seria bullying hoje, né? Hoje E a gente mas teve que naquela época a gente aprender a teve que lidar com aprender. tudo isso. E aí eu falei, eu quero sair daqui, eu quero começar a estudar em outro colégio, de repente me conectar com outras pessoas que nem sabem, né, dessa situação toda que eu enfrento, né, com a timidez. E aí eu decidi parar de fazer as bijuterias para poder estudar à tarde, que eu estudava pela manhã, mas eu comecei a estudar também à tarde para fazer prova para entrar ou no antigo Cefet, né, que hoje é o TFPR, ou no
no CEP, no Colégio Estadual do Paraná. E aí eu consegui passar no CEP, que era inclusive a minha opção mesmo por conta até da piscina olímpica que temos lá. É linda aquela piscina, né? Ai, maravilhoso lá. E foi o melhor lugar que eu já estudei, assim. Foi uma época, assim, dourada que eu falo, sabe? Foram 3 anos aí que fiz o ensino médio ali. E foi ali que eu comecei também a me abrir um pouco mais socialmente, assim, de conseguir conversar um pouco mais com as pessoas, até porque não fui num ambiente onde as pessoas faziam todo aquele bullying, digamos, né? E aí eu comecei a entender já um pouquinho do poder dessa ambiência, né? De mudar de ambiente, o quanto isso nos ajuda a enfrentar aquilo que muitas vezes a gente está travado em algum lugar onde as pessoas não te ajudam, inclusive até atrapalham às vezes nosso crescimento. E é o que todo mundo fala hoje, né? É você sair do seu quadrado, né? Sair da zona de conforto. O que você acabou de mostrar pra gente é isso, né? Você resolveu sair da zona de conforto pro teu bem, né? Isso. Então, quando eu fiz administração, também saindo do colégio, eu decidi que eu queria administração para poder administrar um negócio que eu teria, que eu não sabia nem o que, mas eu sabia que eu queria ter uma empresa. Mas nesse processo, poxa, tem que fazer estágio, tem que ir atrás de, né, trabalhar em algum lugar. E aí eu fiz estágio na Case New Holland, do Grupo Fiat. Foi uma experiência bem, bem bacana. Nossa, gigantesca empresa e tudo, né? Aprendi muito com eles. Depois eu fiz... daí eu trabalhei dentro da antiga GVT, que hoje é Vivo. E estando lá, eu gostei muito do ambiente das pessoas, mas eu queria ainda empreender. E em paralelo eu comecei a pensar o que poderia ser escalável, o que eu poderia fazer no contraturno, né? E aí eu montei um e-commerce de vestuário feminino. E foi numa época, Paty, que eu olhava e pensava, o que é a dor do mercado de vestuário? Então, tem as pessoas que elas são fora do padrão que, geralmente, assim, a grande massa tá dentro de X e Y, né? Então, como é que as pessoas que estão fora desse padrão poderiam ser contempladas de ter uma oportunidade de escolher o que elas querem, de ter variedade, enfim. E com essa visão, eu criei o e-commerce, a princípio, vendendo para grande massa, mas eu queria fazer um caixa para poder ter uma linha própria, tanto para tipo plus size ou quanto para as pessoas que têm que são assim, tem pessoas que buscam roupas até infantis para poder... Eu conheci bastante meninas, inclusive secretárias minhas, que tinham que ir na roupa infantil para comprar, porque elas usavam menos do que 38, 36 Isso. às vezes, e não encontravam. E não encontrava, né? Mas aí, o que acontece? Eu saí da empresa para focar daí no e-commerce, porque o resultado que eu estava tendo das vendas começou a ficar ali parecido com o que eu estava realmente ganhando no mês. Então, eu tive esse passo mais seguro. Quando você já tem ali um movimento, né, financeiro, você já pensa assim, acho que dá para ir agora. E quando eu fiz esse processo, e até mesmo a escolha do e-commerce era para quê? Para não falar com as pessoas no físico. Olha Ainda como... assim, você tentou fugir dos Olha, holofotes. é muito contraintuitivo com os negócios que eu tenho hoje, porque é muito 880, Sim, né? sim. A época em que eu tive o e-commerce era totalmente assim, não quero ter que me apresentar para as pessoas, ter que conversar com as pessoas, porque eu tinha muita timidez. E hoje, né, como lidero um grupo de empresários, a gente já movimentou mais de 6 mil empresas. Realmente é interessante isso, né? A diferença entre a Karine lá de trás para a Karine de hoje, assim. E aí o que é interessante, Paty, é que naquele momento que eu comecei a deslumbrar, né, a questão de empreender sozinha, existia também aquela visão até da própria família, né? Nossa, você não sai desse computador, você não trabalha. A visão era essa. Era essa, diferente de hoje. Depois da pandemia, mudou tudo, Mudou né? tudo, porque antes da pandemia era assim, você estava no computador, você não estava fazendo nada. Você estava em casa, não importa. Não precisava nem ser computador. Mesmo que você trabalhasse em casa, você era uma pessoa que não trabalhava. Era muito julgada, né, as pessoas. Era. E aí, o que acontece?
quando eu fechei esse e-commerce, né? Veio o grupo Alibaba com o AliExpress, aquele boom que deu. Sim. E o preço que eu pagava para fornecedor das peças era o mesmo preço que o grupo estava vendendo aqui para cliente final. Então não tinha como competir. E naquele momento eu me vi, eu volto para o CLT ou eu empreendo de novo? E aí eu tomei a decisão, vou empreender de novo porque eu tenho que aproveitar. Eu tava com 21 anos, 21 para 22. E eu pensei, eu tenho que aproveitar que eu tô ainda na casa dos meus pais. Se eu tenho um teto e tenho que comer. Então eu tenho como ainda empreender, né? Existia até um certo sentimento de julgamento, vai? Porque daí você fica pensando assim, eu sou formada, aí a sensação em casa é que, pô, Karine, você não tá trabalhando, né? O que você tá fazendo? Então, é algo que talvez você que esteja assistindo, você talvez esteja passando por isso. Você está sendo julgado pela família porque talvez você é formado, quer mudar de área, aí você pensa, eu vou jogar fora todos os anos de estudo de X área e de X de experiência, porque eu já tenho alguma experiência de trabalho e eu quero migrar para outra área. E aí a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar. Muitas vezes a gente se preocupa e não se preocupa em fazer a pergunta: eu estou feliz? Eu estou feliz fazendo o que eu faço? Eu estou feliz para onde eu estou indo? E eu fiz essa pergunta para mim. E eu falei, tá, eu preciso empreender de novo. Aquela criança de 10, 11 anos que brincava de escritório, eu vou escutar ela. Isso que você fez sem saber que hoje é o top dos coaches, né? É sobre inteligência emocional e sobre buscar a voz da criança interior, né? Uhum. A criança interior, aquela criança que você foi, mesmo naquela idade, né? Você usou da inteligência emocional para buscar isso na Karine quando era pequena. Que maravilha! É que assim, te falo que os conteúdos na internet, o que a gente está conversando aqui, eu não sei o que pode impactar para quem está ouvindo. Às vezes não, tudo bem, não me identifico, tem vezes, eu super me identifico, né? E eu estava, muitas vezes, aproveitando que eu estava no computador, eu não estava ali para ficar, sei lá, jogando, fazendo outras coisas que talvez naquele momento não fosse agregar para esse objetivo. E eu estava pesquisando sobre empreender, como fazer um negócio dar certo. E aí eu encontrei assuntos sobre neurociência, sobre mudança de mentalidade. Então, quando você fala dos coaches, de certa forma, sim, foram eles lá atrás que me ajudaram a ter uma percepção, né? Ainda que não tivesse esse nome na época, porque, gente, já tô empreendendo já há mais de 10... Bom, tô há 13 anos e meio sem carteira assinada. Há 10 anos com a empresa mais velha que eu tenho. Então, na época, não tinha ainda a palavra, né, de coaching, assim, mas eram assuntos voltados ao autoconhecimento que eu acabei acessando. E deles eu entendi que eu tinha que seguir consumindo esse conteúdo porque estava me fazendo muito sentido, estava conversando comigo e aquilo estava me pondo em movimento. E eu decidi que eu ia me conectar com outros empresários, conhecer outras empresas para entender esse mercado. Porque se eu queria ter sucesso nesse mercado de empreender, eu teria que conhecer pessoas que já estão nele, já estão há muito tempo, inclusive, que já enfrentaram ciclos, né, econômicos de altas e baixas, né, do mercado. Então, foi aí que eu entendi que eu precisava mudar de ambiente. E nessa mudança de ambiente, aos 21 para 22 anos, Paty, como é que eu vou fazer para participar de encontro com empresários, sendo que eu já não tenho mais nenhum negócio, encerrei o e-commerce? Pois é, isso era uma pergunta que eu ia fazer agora. Tô curiosa. Eu tô aqui assim, ó, muito ansiosa de ouvir a continuação dessa história. Como fazer isso? Eu não falava direito em público, eu tinha medo de conversar com as pessoas, né, em relação ao julgamento, assim, de, você é uma menina, o que você quer empreender? Porque às vezes a gente escuta isso até de outros amigos, familiares, né, e às vezes escutava algumas coisas assim, você é muito sonhadora, você sonha demais, você acha o quê? Geralmente o empreendedor tem que, acho que, não sei se você concorda comigo, mas o empreendedor é o maior sonhador que existe, né? É o maior, é a pessoa que mais sonha, porque sem um sonho você não tem como
E assim, escuta muito Fazer algo que... que seja diferente. E a gente escuta muito isso, né? Você sonha demais. Você acha que tudo é fácil? E eu acho que essa era a situação, assim, que deixava a gente, né? Eu, pelo menos, me sentindo, será que eu vou, converso? E aí eu pensei, não, mas se eu chegar lá num grupo e conhecer algum lugar que tenha empresários, talvez eles entendam que menina esforçada, tá vindo aqui para conhecer as pessoas, enfim, passa teu currículo que eu tô precisando de alguma, né, pessoa lá para trabalhar comigo, enfim. E eu não queria essa proposta, eu não queria esse tipo de proposta que ia me levar para o CLT, onde não era o caminho que eu queria. E aí eu queria, de alguma forma, conhecer eles para pelo menos assim, nem que tá bom, eu quero ir na tua empresa para conhecer, talvez até trabalhar 1, 2, 3 semanas, um mês ali só para entender, mas esse olhar de empresário, não como contratada. Eu queria, sabe, sede de conteúdo, conhecimento. Só que assim, pensando assim, eu pensei, não tem como eu ir num evento onde eles já têm negócios e eles me darem tanto espaço. Na minha visão, isso não era possível, porque eles iam lá para conversar com outras pessoas que também tinham negócios. Que é o que a gente chama do network, né? Eles iam lá com o foco deles falarem com quem faz sentido para eles. Sim. E eu não imaginava até então que teriam pessoas abertas a realmente querer genuinamente só ajudar sem o interesse comercial. Porque dentro da estrutura, por isso que eu falo ambiente, né? Dentro do ambiente que eu nasci, que eu cresci, amigos e até dentro da faculdade, o que a gente muito ouve falar, né? O empresário visa lucro. Aquela visão de que eu tenho que agregar muito valor, fazer algo em troca para que... Então, sempre tem a troca, né? Sempre tem o interesse. E aí, quando eu entendi que não necessariamente as pessoas empresários são pessoas que podem sim ter um olhar de contribuição, que podem sim ser pessoas que vão ajudar outras pessoas sem pensar necessariamente na troca. Então, às vezes, a gente vem de uma sociedade, inclusive, que crucifica muito, né? Falando que, porque ele só visa em lucro, porque o empresário, ele é um perfil das pessoas que escravizam as outras, né? Que só pensam em como aproveitar a mão de obra do outro. E por muitas vezes eu ou escutava isso e eu nem percebia de forma consciente que eu tinha uma visão assim também sobre os empresários. Como é que você vai se tornar aquilo que você não admira? Essa é uma boa pergunta. Você pode repetir essa pergunta? Olhando para a câmera e dizendo para todo mundo. Como é que você vai se tornar aquilo que você não admira? Como é que você vai dar espaço para algo na sua vida se você, em alguma parte, em algum nível, você repele aquilo? Se você quer ser empresário de sucesso, mas ao mesmo tempo critica as pessoas bem-sucedidas, as pessoas ricas, como é que você vai ser rico? Né? E aí? Onde você foi encontrar uma resposta para isso? Aí eu pensei, vou me conectar com esses empresários e vou fazer pelo menos o evento eu sendo organizadora, porque claro, se eu sou organizadora, eu estou envolvida em algum projeto e logo eles não vão necessariamente querer me contratar, eles vão pensar, ela está organizando aqui, né, fazendo um movimento e tal. E também, melhor eu ter o acesso de todos, né, ali do evento, do que às vezes ir num evento por timidez, não conseguir conversar nem com 2, 3 pessoas e eu pagar um valor para ir e ter acesso a 2, 3 pessoas pela minha própria timidez, né, não conseguir conversar com outras pessoas e não extrair o melhor resultado disso. Então, se eu faço um evento, se eu promovo um evento, pelo menos eu tenho depois esses contatos, né? Tenho uma abertura para conversar com as pessoas vão lembrar mais de mim do que simplesmente alguém que foi ali participar e ficou ainda introvertida sem conversar com ninguém. Por questão de perfil, né, Paty? Porque tem gente que Sim. aproveita muito, a gente vê nos nossos eventos ali o quanto de oportunidade é gerada por aquelas pessoas que vão, que conversam, se abrem, né, de uma forma mais tranquila, né? E ali elas fomentam novas oportunidades. Mas no meu caso, naquele momento, como que eu ia fazer se eu tinha esse perfil? E como eu vou fazer também um evento para outras pessoas e falar em público se eu também
não conseguia falar, assim, ter essa naturalidade. Resumindo, você encontrou também um nicho do mercado que também ia te fazer crescer como pessoa. Como pessoa, exato. E aí, como fazer tudo isso? Então, na época, eu tinha antes adicionado alguns professores num cursinho que eu fiz, um cursinho preparatório para vestibular, e eu adicionei alguns professores na minha rede social, no Facebook. E um desses professores, uma professora, ela postou no Facebook que ela estava empreendendo com doces sem lactose, enfim. E aí eu falei, poxa, que legal, ela tá empreendendo. Se ela é professora, ela tem domínio de fala para público. E ela também tá empreendendo. Então vou convidar ela para participar do evento, do projeto que eu quero fazer. Caso eu trave para falar com eles, ela pega a palavra para ela e domínio da palavra e ela continua. E como fazer um evento? O que aí vai ter no evento? O que eu posso agregar para eles? Eu vou então pesquisar no Google empresa ganhadora de prêmio em Curitiba. Pesquisei as empresas que ganharam alguma premiação, que isso para mim chancelava, de certa forma, algum nível de sucesso. E eu vou convidar alguma empresa para palestrar e contar a história deles, porque assim eu aprendo com eles. É a forma de eu aprender com eles. E assim foi feito, né? Eu consegui o contato de uma empresa. Eles foram ganhadores de uma premiação em Curitiba. Convidei eles para palestrarem, eles aceitaram. Aí convidei essa professora, ela aceitou participar. Paty, no dia eu não dormi, um dia antes do evento. Era no sábado pela manhã, dia 18 de abril de 2015. A minha janta não parou no estômago, gente. E assim foi. Eu fiz uma parceria com a PUC para conseguir fazer um movimento com os empresários no espaço deles, e precisava de um espaço para reunir as pessoas, então sou formada lá e aproveitei a parceria com eles. Fiz esse movimento divulgando na internet. O Google Forms, antes eu usava ele para fazer a captação dos leads, né, das pessoas, e assim eu fiz o meu primeiro encontro. Olha que interessante, foi justamente nesse primeiro encontro que eu me curei do meu problema de falar em público, da glossofobia que eu sofria. Porque quando eu fiz a primeira apresentação ali, contando um pouquinho para eles também que eu tinha encerrado o e-commerce e que eu buscava pessoas que tinham a história e a vivência de empreender, de alguma forma eu fui vulnerável em falar sobre a minha dificuldade. E até falei, eu tô um pouco nervosa porque é a primeira vez, eu geralmente tenho uma timidez que me trava. Fui muito vulnerável. As pessoas se sentiram confortáveis de ser também vulneráveis. E elas começaram a falar ali, nossa, eu tenho um negócio de tanto tempo, só que eu também tenho um desafio. Meu desafio tá na área financeira, meu desafio tá na área de marketing, meu desafio tá em contratação de pessoas. E nisso, Paty, abriu uma atmosfera de... Nós somos pessoas antes de empresários. Nós somos pessoas que tivemos um sonho e em algum momento, às vezes, o sonho parece que ele se perde um pouco porque a gente não consegue ser todas as facetas de uma empresa. A gente não consegue ser o melhor administrador financeiro, o melhor administrador em marketing, o melhor administrador de gestão de pessoas. A gente não imagina que tudo tem que ter um começo, né? E é necessário fazer tudo que todo mundo já começou pronto, né? E aí como é que a gente faz tudo ao mesmo tempo? No início a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então o pessoal compartilhou, foi muito interessante porque no final do evento gerou uma sinergia muito bacana, as pessoas se tornaram amigas, né? Ao invés de a gente pensar ali, vamos fechar em negócio, fechamento de negócio, pensando nisso, não, eles se tornaram amigos. E aí os negócios aconteceram por consequência. No final veio um senhor e bateu nas minhas costas, assim, no meu ombro. Falou assim, menina, por favor, continue, não pare, porque o que eu vi aqui eu não vi em lugar nenhum. Que bonito. Isso me curou, Paty, da questão de não conseguir falar em público. E é incrível, porque eu sou prova viva. Se você tá me assistindo e de alguma forma você já me julgou, e eu sei que as pessoas me julgam, nossa, ela fala muito lento, porque ela fala muito tranquila, porque a voz dela é isso. Como que ela... Tá bom, agora se eu te contar que eu já movimentei mais de 6 mil empresários, já fiz evento aqui em Curitiba, em São Paulo, em Florianópolis, São José dos Pinhais, a gente fez um encontro com indústrias, a gente já fez visita técnica em grandes empresas, a gente já fez evento fora do país, em Portugal.
Então, assim... Em Portugal também. Em Portugal também. Se você em algum nível pensa que você ainda não está pronto porque você precisa ter posicionamento e demais, o pessoal fala, não, você tem que ter postura. Claro que você tem que ter postura. Mas eu acho que o que mais faz as pessoas terem sucesso de verdade é quando você consegue encontrar um equilíbrio entre o ideal da postura, posicionamento, um bom conteúdo, e também você sendo você, sem ficar fazendo aquele script de gatilho mental e tudo aquilo que o pessoal fala que você tem que usar para você converter mais pessoas e tudo. É importante você conseguir entender das estratégias, ter um pensamento crítico, um pensamento lógico sobre as coisas, um pensamento estratégico, mas sem perder a essência de quem você é, sem perder a oportunidade de você contar a tua história, de você trazer a tua essência para o teu negócio. E eu acho assim que é interessante, porque quando eu mesma olho para trás, eu não imaginava fazer tudo isso acontecer na prática, mas ao mesmo tempo, uma parte minha da criança que brincava de fechar negócios multimilionários, falando enrolado como se estivesse falando, né, inglês, falando em outros países e tal, aquela criança acreditou. Em algum nível dela acreditou, em algum nível inconsciente meu, eu já estava aberta para viver isso que eu vivo hoje. E alguma parte minha também falava, poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Nossa, porque as pessoas falam que eu sou travada, gaga, né, na leitura, você não fala, né? Até mesmo, eu acho engraçado, a minha mãe, ela, claro, da forma dela, né, talvez até de uma forma de brincar, sem maldade, mas ela falava assim, você parece um gato miando, fala pra fora, você fala pra dentro. Nessas horas você diz, eu sou uma gatinha. Ah, eu sou uma gatinha. E assim foi que iniciamos o Empreenda Mais Brasil. Esse primeiro encontro em 18 de abril de 2015. Completamos agora 10 que anos legal. de mercado. Parabéns, Olá, parabéns. Obrigada. Nós vamos fechar o ano comemorando num cruzeiro com a nossa rede, né, em alto mar. Já me inscrevi. Ah, olha só. Então teremos você com a gente. Já me inscrevi. E realmente, assim, é importante a gente olhar, né, o quanto a gente também julga, né? Nossa, será que eu consigo? Será que eu posso? Se você conhece histórias como a minha, acho que você pode olhar e falar assim, nossa, se ela conseguiu, eu posso com certeza, porque eu tenho certeza que provavelmente você que está aí me acompanhando não tem essa voz tão fina assim. Então, você sabe que quando meu filho era pequeno, eu fui numa psicóloga, como você falou, antigamente não tinha coach, né? Não. E eu fui numa psicóloga, e eu vou falar aqui o nome dela, que eu achei uma psicóloga maravilhosa, que é a Isabel Parolin. Uhum. E eu nunca vou esquecer, meu filho, eu acho que tinha uns 12 anos, e ele sempre foi considerado um menino muito inteligente. E ali, a gente até brincou, que o meu marido dizia assim, meu Deus, como é que ele pode ser tão inteligente em umas coisas e travado em outras, né? Ela falou justamente isso, ela deu um exemplo para ele que eu nunca mais esqueci. Veja, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás. Não, mais de 10 anos atrás. Ela falou assim, inteligência é quando você tem um desafio e você pega esse desafio, você pega pessoas, você encontra pessoas que conseguem te desenvolver para você superar esse teu desafio, superar essa dificuldade sua. Uma certa limitação que às vezes a gente tem. Então, você veja, você fez exatamente isso, né? E é o que hoje, volto a dizer, os coaches dizem muito, porque eu tenho, né, ouvido muito a respeito. Quando você fez isso, quando você criou o Empreenda Mais, foi justamente isso. Você encontrou pessoas que te fizeram fazer um ser humano melhor e que te desafiar o que você tinha de dificuldade. E é o que eles chamam hoje de inteligência emocional. Apesar da inteligência emocional ter o lado emocional, mas você também teve isso, né? Uhum. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu acho Nossa, você tá... Eu já te admirava antes, né? Porque eu te vi profissionalmente ali no Empreenda Mais, na
nas reuniões que tem do Empreenda Mais, né? E daí eu queria até depois que você, né, daqui a pouco a gente vai falar do que é o Empreenda Mais, o que ele se diferencia dos demais empresas nesse ramo que são no mesmo network, isso. né, de conexão. Então eu gostaria que você falasse isso, porque assim eu te conheci lá e ao mesmo tempo que você diz assim, eu tenho essa voz delicada e tudo, isso encanta as pessoas. Quando eu te conheci, vi você, uma mulher linda, né? Ali na frente, falando para muitos empresários, você não passa, de qualquer forma, nenhuma fragilidade, né? Então, assim, eu vejo isso como uma meiguice, eu vejo isso como uma qualidade muito linda em você, né? Então, eu acho que a gente pode ser isso. A gente já teve aqui no podcast uma mulher, a Zaira Saquete, que ela falou justamente sobre isso, sobre a mulher empoderada, a diferença entre mulher empoderada e o feminismo, né? Você é uma mulher empoderada e você mostra que a mulher empoderada pode ser muito feminina, muito delicada, né? Então, assim, nossa, eu tô deslumbrada com o que eu tô ouvindo, porque eu tô vendo essa outra história da Karine que eu também não conhecia, então eu tô muito feliz. Mas vamos lá, então. Você pode falar um pouquinho mais sobre o Empreenda Mais, o que ele se diferencia do mercado? Você já falou para nós como você criou. Isso, né? Então, assim, o que ele se diferencia? Você pode falar isso para nós? Então, são alguns pontos que eu vejo hoje, né? E até é interessante porque são muitos que os meus clientes me trazem. Eu acho que eu fui construindo de uma forma tão de essência mesmo, quando você vai colocando ideias, enfim. E claro que dentro do marketing, até da estratégia, né, de como se posicionar, falar do diferencial, por muitas vezes eu colocava e achava, olha, um erro, tá? Porque são 10 anos e quantas coisas eu fui aprendendo, lapidando, e tenho que melhorar em muitas delas ainda, né? Muitas situações eu acho que eu preciso melhorar. Mas o erro que muitas vezes eu tive lá atrás foi de pesquisar outras empresas do setor e ver o que eles estavam focando e colocar no discurso de venda ou discurso de apresentação algo parecido, né? Claro, focando ali que a gente tem essa visão de realmente deixar um ambiente para a pessoa se sentir em casa, de compartilhar também suas dores, seus desafios, né? Mas por muito tempo, eu acabei pegando, assim, aquele script de venha fazer parte de um grupo de empresários para você crescer o teu negócio, fomentar novas parcerias, desenvolver novas habilidades também ali com o grupo. Que isso tudo, claro, acontece. Mas isso é um resultado de uma etapa anterior, que é realmente daí o grande diferencial. E olha que eu levei alguns anos para entender isso. O que é de fato então um grande diferencial? Eu percebi que eu fui a minha própria cliente. Explica um pouco mais sobre isso. Eu fui a pessoa que lá atrás eu acreditava que empreender era um sonho distante e que eu tinha medo, né, de fazer alguns movimentos, até porque eu estava, né, em outras empresas, tive esse período. Se eu não tivesse medo, eu teria que eu vou fazer estágio, eu vou trabalhar. Não, eu vou empreender desde cedo. Então, o meu medo lá atrás era, não, eu tenho que ter a experiência dentro das grandes empresas, porque isso vai me ajudar a empreender. E era sempre um motivo, sabe? Eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que fazer mais alguma coisa, eu tenho que me preparar mais um pouco, porque eu ainda não tô pronta, ainda não tô pronta. E eu acho que eu sou minha própria... Eu sou o perfil do meu próprio cliente, porque todos os meus clientes, quando eu converso com eles, lá atrás eles tiveram suas inseguranças também, da mesma forma. Olha que incrível. E eles perceberam que também, dentro da sua família, eles também sentiam essa dificuldade de falar sobre ideias. Eles se viam naqueles contextos onde a família falava assim, você também é muito sonhador. E a diferença entre um louco e
uma pessoa bem-sucedida, um gênio, é o resultado, né? Porque Isso é verdade, né? não é? É o resultado. Se você tem resultado, agora você vira o gênio, mas antes você era louco a vida toda. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que quem que eu precisava, quem que eu precisava segurar, quem que eu gostaria que tivesse ao meu lado segurando a minha mão. Eu gostaria que alguém estivesse naquele momento segurando minha mão, da mesma forma como hoje o Empreenda Mais Brasil é essa personalidade, digamos assim, como empresa, né? Essa persona de empresa segurando a minha mão lá atrás. E eu entrego isso para os meus clientes hoje. Como assim? Hoje eu proporciono um ambiente para essas pessoas participarem, entenderem que elas podem empreender e ter resultados positivos a partir do momento que elas trabalhem o que elas a vida inteira tiveram que lidar com ideias contrárias daquilo que elas querem fazer, comentários, bloqueios, medos. Então, a gente precisa limpar o terreno para você construir hoje. Vamos colocar aqui que você tem hoje um terreno com várias partes construídas nele. Uma parte aqui foi construída pela visão do seu pai, da sua mãe, ou quem criou você. Outra parte é construída pelos trabalhos onde você percorreu, dos comentários das pessoas, e tudo aquilo foi preenchendo o espaço do teu terreno. Para você ter um negócio bem sucedido, você tem que olhar o que está em excesso e o que não faz sentido e tem que tirar isso de lá. Como é que você vai fazer isso se você fica num ambiente onde cada vez mais as pessoas ficam acrescentando situações que não fazem sentido para o teu crescimento? Então, é o churrasco no final de semana com aqueles amigos que reclamam sobre a economia, porque tudo está indo de pior, de mal a pior no Brasil. Claro que a gente tem nossos desafios, né? Muitas coisas eu olho e não concordo e falo assim, gente, isso daqui é realmente um absurdo. Mas enquanto a gente ficar alimentando a nossa mente com tudo aquilo que é limitador, com tudo aquilo que nos faz olhar sempre para um prisma de é difícil demais, comigo não vai dar certo, ou eu ainda preciso ser melhor nisso ou naquilo outro, você não tem resultado, porque você fica sempre esperando algo ruim acontecer, ou você sempre fica esperando você se tornar a tua melhor versão para depois você fazer aquilo que você tanto quer fazer. Então, hoje, o Empreenda, ele é, de fato, o que a gente consegue ser melhor? É em criar um ambiente que você se sinta tranquilo em ser você mesmo, em falar sobre seus medos, seus bloqueios, você como empresário, você como empresária, e que através dessa vulnerabilidade que você consiga expressar isso, você consegue também, da mesma forma que você está falando de uns medos e bloqueios, você também consegue chegar e falar assim, não, eu realmente descobri que aqui eu sou muito bom nisso daqui, aqui está meu diferencial, aqui é onde eu executo com um brilho nos olhos. E você, sendo você consegue fechar parcerias, você consegue fechar negócios, você consegue ter amigos para uma vida. Porque depois que você consegue entrar numa comunidade, né, num ecossistema onde você percebe que ali não é só negócio, que ali é, poxa, Paty, como é que você tá? Deixa eu pensar, como é que a gente pode te ajudar? Poxa, você trouxe isso e esse ponto. Eu senti isso desde o primeiro encontro. Eu senti isso desde o primeiro encontro. E as pessoas vieram vou fazer uma declaração aqui, né? Assim como você, as pessoas, no primeiro encontro que eu fui, desde o primeiro encontro, as pessoas me procuraram não para dizer assim, olha, eu trabalho com isso. As pessoas disseram assim, olha, de acordo com o que eu vi que você comentou, né? Porque a gente se apresenta nos encontros, né? De acordo com o que você falou no teu encontro, você já tem tal coisa, você já faz isso, você já faz aquilo. Quer dizer, é uma coisa inversa da apresentação. As pessoas que me procuraram ali não falaram assim, olha, eu trabalho com tal coisa, estou aqui à tua disposição. Não, eles me procuraram falando do meu negócio. É uma coisa que já vem... Nossa, eu achei isso maravilhoso, eu achei isso fantástico. Porque eles já falaram o que eu
perguntando o que eu preciso. Foi meio que um resumo, assim. Eles se apresentaram dizendo, eu sou fulano de tal, você precisa de tal coisa, você está com alguma dificuldade? Não foi assim, ó, eu estou aqui à disposição e eu faço isso, 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 isso. Não. Eu achei isso fantástico. Hoje eu posso dizer que é um ambiente onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente feliz. Feliz em empreender, feliz em poder só você ser você mesmo e conseguir encontrar com outras pessoas que também estão ali sendo elas mesmas. E é difícil a gente filtrar, viu? Trabalhar com pessoas também é desafiador, porque às vezes aparece um ou outro que você olha, não é bem assim. Poxa, a pessoa ela ainda não está consciente, não está aberta com a consciência expandida de que a gente está passando por alguns ciclos, né, Paty? A gente passou por uma revolução industrial, onde a gente teve muito o crescimento, né, de todo o corporativismo, é toda uma corporação, aí tem toda uma gestão estratégica, desenho de cargos, salários, aquela questão toda vertical. E aí depois começaram a movimentar, né, uma visão um pouquinho mais horizontal, como que a gente faz para criar empresas que façam com que a pessoa se sinta também confortável de ser ela mesma, assim, aquele medo de falar com o chefe, né? Aquela coisa assim, tô tremendo para falar com o chefe. Nossa, como eu passei por isso. Lá na Case New Holland, eu lembro que, como eu era estagiária, tinha que coletar assinaturas, né, dos diretores. Meu Deus do céu, para abrir a porta e perguntar se ele podia assinar, eu ia e eu ficava, será que eu bato na porta? Aí, se eu bater na porta, dou 3, assim, espero ele abrir, ou eu bato na porta e abro, o que eu faço? Como é que eu faço? Licença, e aquela voz meio pra dentro mesmo. Ah, eu trouxe o documento, daí tinha, né, o que é o documento, sobre o que é, daí tem que explicar. E aí eu li mesmo tudo certinho, eu tô com tudo na ponta da língua, né? Então, assim, um ambiente assim, a gente não consegue se sentir bem em casa, fluindo, sendo a gente mesmo e, sabe assim, trabalhando na máxima potência do nosso melhor. E assim, não tô falando mal deles, não. Na verdade, lá é uma empresa ótima. Tô falando de mim, que eu tive essa questão de desafio e isso poderia ser em qualquer outra empresa, eu ia me sentir assim. Qualquer organização tem isso, né? Mas lá, o que eu fiz? Por isso que eu falo que eu descobri que eu sou a minha cliente, né? E eu acho que a nível até espiritual, se vocês estão estudando também outros assuntos relacionados ao autoconhecimento e espiritualidade, a gente vê que a vida ela é um espelho. Então vai surgindo situações na sua vida que é para você olhar para aquilo. Você precisa olhar, se você teve um desafio emocional, afetivo, você tem que olhar para aquilo. Se você está tendo um desafio na saúde, é porque você tem que olhar para aquela situação. O que está gerando isso na minha vida? E da mesma forma, quando você empreende, você tem muitas situações que você fala, parece assim, nossa, se eu contar, ninguém acredita. Sabe aquelas situações? Nossa, se eu contar isso daqui, cara, ninguém acredita o que aconteceu na empresa lá, a situação aconteceu com o cliente, tal, tal, tal. Então, se você não tem um ambiente para você trazer essas situações e a gente conversar e olhar junto, é muito solitário. É muito solitário. E eu lembro que eu era a solitária atrás da tela do computador, com e-commerce, trabalhando sozinha. Então, eu, na verdade, criei um modelo de negócio que era aquilo que eu queria receber. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar é o seguinte, como que os encontros, o Hot Seat, né, que vocês chamam? Eu tô me adaptando agora, né? Como eles funcionam na prática? A gente tem alguns modelos de encontros, né? Eu tive que desenvolver uma metodologia para encaixar todas as necessidades. Então, tem empresário que ele já tá super bem, tá na fase boa, né? Que a gente sempre tá ali, né? Então, na fase boa, e ele tá buscando se conectar com as pessoas, fechar parceria, trocar informações em relação a isso, assim, de empreender mesmo. Então, ele participa dos encontros presenciais, vai se conectando com as pessoas, beleza. A gente tem o Hot Seat, que ele acontece a cada 15 dias online, que é fechado para o grupo, onde a gente tem a oportunidade de cada um dos empresários, um por vez, né, um por evento do Hot Seat,
de trazer a sua dificuldade, aquilo que ele está querendo dar mais foco. Gente, estou com uma necessidade aqui, eu queria melhorar a minha gestão financeira. Poxa, a contratação tá difícil, viu? Nossa, mão de obra, não sei se é o meu processo de contratação que está acontecendo. Então, eles trazem ali e a gente escuta juntos e a gente pensa como que a gente pode apoiar. Então, diferente muitas vezes de caminhar sozinho, onde você não tem com quem ter essa troca, ali você tem esse ambiente para você trazer e é o teu foco, o momento é em você, né? O foco em você daquele momento. E eu acho isso sensacional, porque por muitas vezes eu também utilizei esse espaço para eu perguntar para eles: gente, o que vocês estão achando? A gente está precisando melhorar em quê? Como é que vocês estão percebendo o quê? Como é que... Então, eu também sou uma empresária que também preciso deles para ouvir. Eu não coloco ali como se eu, líder do grupo, soubesse de tudo, jamais. Então, acho que o que fez com que hoje a gente tenha esse ambiente, que as pessoas se sintam confortáveis em compartilhar também suas dores, né? É por conta desses modelos, né? De vou trazer aqui um ambiente para isso, com foco nisso, porque senão vira também o muro das lamentações. A gente não quer que as pessoas tragam só problemas, então tem um ambiente só para falar de problema. Tem outro ambiente para a gente falar de oportunidade e crescimento, que são nos encontros presenciais. Tem um momento de fazer das reuniões de prospecção e vendas, para a gente falar sobre vendas, sobre prospecção. Acontece mensalmente, na primeira segunda-feira do mês, das 9 às 10 horas da manhã, online também. Aí nós temos as visitas técnicas, né? Então... Vocês já fizeram visitas técnicas nas grandes empresas? A gente fez na DSV, que é uma empresa do ramo de logística. Eles estão presentes em 80 países, mais de 75 mil colaboradores. Imagina, Meu 75 mil pessoas. Reúne 75 mil pessoas pra você ver. É enorme. Imagina o impacto dessa empresa. E aí tivemos a oportunidade de conhecer as instalações por dentro, toda a parte operacional ali deles, né? Ali da unidade de São José dos Pinhais. Tivemos a oportunidade de conversar com tomadores de decisão lá dentro, pessoas que trabalham com a parte da operação né, interna. Eles tiveram um tempo para nos apresentar, fizeram uma apresentação mesmo em slides, contando a história toda da empresa. Então ali a gente entendeu a importância que eles tiveram e que foi uma sacada muito interessante deles irem comprando outras empresas do segmento. Então começaram com um grupo de caminhoneiros e hoje, né, é essa grande potência global, né? E para os empresários que participaram da visita, foi muito válido por conta de toda essa bagagem que eles nos transmitiram, mas ali também a gente consegue daí fazer convite com outras pequenas indústrias que estão nesse processo de querer aprender com as grandes, né? Com as grandes empresas. Então foi uma forma de trabalhar com uma fatia do mercado que antes eu não estava trabalhando tanto. Porque os grupos de networking geralmente são grupos que estão atendendo muitas vezes empresas que trabalham com serviços. Então é o advogado, o contador, agências de marketing digital, empresas que desenvolvem sistemas, área de seguros, área financeira, enfim. E muitas vezes as empresários da área da indústria não conseguem participar desses eventos porque eles são em regiões muito centrais e geralmente a indústria está numa região mais metropolitana, né? Então, a gente fazendo essas visitas, a gente consegue atrair o público que também está naquela região mais metropolitana. E com isso, hoje, o meu empresário da minha rede, ele consegue tanto acesso a pequenas indústrias quanto daí o ramo de serviços mesmo. E foi a forma da gente fazer essa conexão entre esses dois mundos, né? Então, assim, Paty, o que eu posso te falar, né? Olha que é bem interessante, porque dentro de uma trajetória como essa, tinha 21 para 22. Estou há 10 anos, né, nesse movimento. Aí eu fui convidada para já dar entrevistas, para fazer palestras em outras instituições, para falar com alunos também, né, sobre empreendedorismo nas universidades, enfim.
E o que eu percebo é que também é muito simples algumas coisas. Às vezes você que tá aí assistindo em casa, no escritório, enfim, ou no trânsito, né? Às vezes você fica pensando, eu tenho que ter a ideia milionária, eu tenho que ter algo, tem que ser sempre assim, nossa, deve ser muito complexo, muito difícil. Mas chegar em 10 anos nessa trajetória toda foi muito desafiador, vários momentos que você repensa muito, né? Poxa, como é que eu faço para organizar melhor aqui? Tô tendo dificuldade com isso, tô tendo dificuldade com aquilo, mas ao mesmo tempo é muito simples na questão de você ser você e ser guiado por uma intuição, sabe? Você tem Uhum. que silenciar a tua mente. Eu acho que a grande resposta, né, a grande chave é o autoconhecimento, essa conexão, né, com a tua espiritualidade e se abrir para a intuição. Como que eu faço? Deus, eu quero esse objetivo, mas fala para mim. É pelo caminho A ou pelo caminho B? Silencia, escuta. Sim. E aí você faz. E faz o simples. Não tenta. Ah, eu ainda não tô pronto, ainda. Nunca ninguém Coragem. tá pronto, né? Nunca tem um momento Nunca, perfeito. nunca tem um momento perfeito. Então, Karine, e para quem está nos ouvindo agora, o que você diria para essas pessoas de diferencial? Você já falou o diferencial, né? E essas pessoas que estão querendo entrar no grupo, como que por onde elas começariam? Uhum. Nós estamos aí partindo para o nosso final. Ah! Mas então, o que que você diria para essas pessoas, a sua mensagem final? Uhum. Para participar do grupo, a gente convida as pessoas primeiramente para participar de um evento presencial, para conhecer o nosso formato, para a gente conhecer também cada um que venha como convidado. É um convite cortesia, né? Então, atualmente a gente está com os encontros presenciais em Curitiba, por enquanto, né? Mas você pode também, de repente, se você for de outra cidade, né, mandar uma mensagem que a gente vai se atualizar aí para algumas outras regiões em breve. Então, de repente, vai ter também algum lugar que você possa tá participando, se for, né, da região que você mora. Mas quem for de Curitiba tem um ingresso cortesia, participa, conhece primeiro, e daí depois a gente faz a reunião de aplicação, que é uma reunião para entender quem é você, qual é a tua história, qual é a tua trajetória, qual é o teu formato de negócio, qual é o teu principal desafio hoje, ou qual é a tua principal oportunidade, como é que está nessa fase de crescimento, o que está buscando. E aí a gente consegue identificar se os teus valores de empresa, de pessoa, também comungam com os mesmos valores nossos. A gente alinha a questão também da expectativa, o que você está buscando com o grupo também, né? Qual a tua visão em relação a isso, o que você está buscando de resultado, se é o que a gente consegue atender, e se não for, a gente é bem transparente em relação a isso. E aí sim é feita a questão da proposta, que é um plano anual, né? Daí a gente passa as condições do plano anual. A gente também vai fazer o nosso cruzeiro esse ano, então a gente conseguiu incluir o valor do cruzeiro também no nosso plano anual. E aí a gente consegue ver nesse processo se você está e também nós podemos, né? Te ajudar nesse processo de crescimento, enfim, de ambiente para você, e daí sim é feito a adesão ao grupo, né? Então não é um grupo que você participa fazendo alguma inscrição direta, né? Tem que fazer essa etapa primeiro. Sim, a pessoa tem que, ela tem, eu gostei da tua palavra, assim, né, é crucial, assim, que a pessoa também tem que ter os mesmos valores, É. né, porque é aquilo que a gente diz, assim, você é a média de 6 pessoas que você convive, né, Uhum. então, assim, eu vi lá na reunião que eu participei, né, de que as pessoas ali, elas comungam de um mesmo ideal, de uma mesma forma de trabalhar, né? Uhum. Então, assim, eu senti o que você falou agora, né, na própria reunião. Uhum. Então, eu agradeço Legal. muito, Karine, pela tua presença, agradeço pela tua disponibilidade. Eu agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade também, Paty. E assim, quem quiser participar, né, desse convite cortesia,
A gente tem o nosso Instagram, @empreendamaisbr. Você pode entrar lá no link da bio e lá tem o link dos próximos encontros com essa proposta da cortesia. E quem quiser também me seguir no meu pessoal, né? Eu acho que deve ter, vocês provavelmente vão colocar ali, @Karine Carbente, mas meu nome é meio complicadinho, né? Mas então... a gente vai mencionar ali no podcast, Uhum. a gente vai mencionar o Instagram que você quiser, a gente menciona para que as Isso. pessoas possam ter acesso a você. A minha mãe decidiu que o meu nome seria com C e com Y, né? Caryne, então assim, toda vez eu tenho que Tem que falar que Karine é com Y. Então fica a dica, Karine é com Y. Mas obrigada, então tá bom, muito Paty. obrigada. E a você que nos assiste, muito obrigada pela tua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana nós teremos pessoas maravilhosas como a Karine, que vem enriquecer a nossa vida com as suas experiências profissionais, experiências pessoais. Então, aguardamos você. Até mais!